Ele também te conhece. Isso quer dizer que Ele também sabe quem você é. Glória a Deus. Muito obrigado. Deus conhecia Jó na sua plenitude, e da mesma maneira Ele também nos conhece melhor do que nós mesmos. Conhecemos a Deus de uma forma limitada. Essa é a verdade. Conhecemos a Deus de uma forma limitada, porque achamos que o nosso Deus é o Deus apenas que abre porta, porque achamos que o nosso Deus é o Deus apenas que providencia quando está acabando uma coisa e fechando. Porque conhecemos, muitas pessoas acham, eu conheço o Deus que eu sirvo porque Ele nunca deixou faltar gasolina no meu carro. Você conhece um Deus limitado apenas, um Deus que provê apenas um material, um Deus apenas que abre a porta quando você precisa. Então você conhece de uma forma limitada. Então você conhece aquele Deus da providência. Você não conhece o Deus que peleja por você. Você não conhece o Deus que te sara. Você não conhece o Deus que te salva do pecado. Você não conhece. Você acaba se limitando o teu conhecimento de quem é Deus. Conhecemos Deus de uma forma limitada, porém o profeta Oséias registrou no seu livro, no capítulo 6, versículo 3, que diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Aleluia. Eu vou repetir para você entender. Ele está dizendo para o povo, mas Ele está dizendo: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele está dizendo: conheça, mas continue buscando o conhecimento de quem Ele é. Glória a Deus. Ele está falando: não fique satisfeito em apenas saber quem Ele é, mas procure se aprofundar mais. Ele está dizendo para muitas pessoas nesta noite: está na hora de sair do raso. Sabe aquelas pessoas que ficam ali só molhando o pezinho? Ele está dizendo: mergulha nessas águas, mergulha profundo. Ele está dizendo: sai do raso, crente, e aprenda a conhecer verdadeiramente quem é o seu Deus. Não é apenas ouvir falar, mas é conhecer de uma forma verdadeira e genuína. Está na hora de você entrar mais no profundo, está na hora de você se aprofundar mais. Ei, mas eu já tenho dom, eu já prego, eu já canto. Você ainda está no raso. Ele está te convidando para uma profundidade. Ele está falando comigo e com você nesta noite. Prossigamos e avançamos. Ele não disse: eu já me batizei, tá bom, eu já sobrei, tá bom, eu já prego, tá bom, eu já canto, tá bom, eu já estou aqui, tá bom. Não, Ele está dizendo: continua mergulhando, continua se aprofundando, continua buscando, continua conhecendo, continua, vai se aprofundando. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Continua, irmão. Glória a Deus. Continua. Não conheça Ele apenas de uma forma, de um lado, de um jeito, não apenas em letras, mas em intimidade também. Busque conhecer quem Ele é. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Gálatas, no capítulo 4, versículo 9: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus. Oh, glória, conhecendo a Deus, ou antes sendo aqui conheceram a Deus, de e que dele eles eram conhecidos, e por isso não deveriam ser enganados pelas falsas doutrinas e heresias que estavam sendo disseminadas naquele tempo. Muito obrigado. Paulo está dizendo para eles, para que eles viessem conhecer a Deus, e que deles eles eram conhecidos, e por isso não deveriam ser enganados. Paulo está dizendo para eles: conheçam a Deus, conheçam a Deus primeiro, tenham o conhecimento de Deus primeiro, para não serem enganados,
Porque se naquela época estava sendo disseminada a palavra, distorcendo, tentando mudar a verdade, tentando distorcer a verdade, imagina nos dias de hoje, imagina no tempo em que nós estamos vivendo, imagina na atualidade que nós estamos vivendo, onde a internet deu voz a todos, onde hereges, mentirosos, falsos assumem ali para trazer às pessoas um falso conhecimento, e muitas pessoas acabam aceitando, engolindo tudo aquilo. É verdade, Jesus. Pessoas que pela falta do conhecimento da verdade se rendem de uma forma mentirosa e acabam aceitando tudo que é lançado sobre ela. Ela acaba engolindo todo tipo de alimento pela falta de conhecer verdadeiramente verdade, quem é Deus. Jesus, verdade. Então nós precisamos compreender, assim como Paulo está dizendo para a igreja, que eles deveriam ter o conhecimento, mas agora, conhecendo a Deus, ele diz: vocês já conhecem a Deus, ou antes, os conhecidos do Senhor. Pois precisamos prosseguir, precisamos continuar avançando e não permitindo que simplesmente chegue até nós sem que venhamos examinar, como aqueles de Bereia que examinavam, que eles examinavam e não aceitavam antes de ter a comprovação da verdade. Então nós compreendemos: Deus existe. E aí nós entendemos que Ele se revela permitindo que o ser humano conheça. Então Ele se revela permitindo que o ser humano venha conhecê-lo. Sim, esse fenômeno é chamado de auto-revelação de Deus. Ele se auto-revela para que nós o conhecemos. E esse nome dado e visto que a iniciativa de se dar a conhecer ocorre primeiramente pela vontade de Deus. Isso significa dizer que antes que o ser humano busque conhecer a Deus, o próprio Deus se revela a toda a sua criação. E aí nós vamos entender que essa manifestação divina é, acima de tudo, uma dádiva graciosa, e ocorre por conta da necessidade que o ser humano tem de entender o sentido da vida. É o que nós chamamos a auto-revelação de Deus. Ocorre de duas maneiras, conhecida como revelação geral e a revelação espiritual. Glória a Deus. Nós podemos dizer: a revelação geral ocorre por três vias: pela natureza, pela história e a consciência. A revelação especial, que ocorre por duas vias: a comunicação direta, e o ápice da revelação especial, que é a encarnação de Jesus. Em Romanos capítulo 1, versículo 19 ao 20, o texto diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então Ele permite que nós o conheçamos. Então, conhecer a Deus, nós também o conhecemos pelas suas obras, pelaquilo que Ele faz. A revelação geral: Deus se revela de forma geral por meio da natureza que foi criada por Ele. Então, segundo as suas palavras, Ele dizia e simplesmente ia acontecendo. Como relata o livro de Gênesis, e em toda a criação nós podemos ver Deus e as suas obras magníficas. Em toda a sua criação, em tudo que Ele fez, nós podemos dizer: a sua criação, as suas obras magníficas foram reveladas a nós. No livro de Gênesis encontramos as obras e a criação de todas as coisas. No livro de Jó, no capítulo 38, é revelado algumas profundidades de suas obras reveladas a Ele. Então nós entendemos que aquilo que Deus faz, manifestando a sua glória, permitindo que o conhecemos pelas suas maravilhas, pelaquilo que Ele faz, pelaquilo que Ele realiza. As obras de Deus, podemos dizer, são perfeitas. Além de criar todas as coisas, Deus também as preserva, zelando nos mínimos detalhes.
Gênesis capítulo 1, versículo 31, o texto diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Salmos capítulo 19, ou 119, versículo 2. Capítulo 19, versículo 1 e 2: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Olha a forma que nós entendemos a criação divina, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus realizou. Na revelação especial nós podemos dizer que Deus fala diretamente com o homem. Então, para uns nós entendemos que há uma particularidade. Para uns é revelado de uma forma em que ele conhece as obras divinas diante daquilo que Deus fez. Oh, com maravilhas Deus criou. E nos alegremos e dizemos: santo é o Senhor, glórias a Ele, diante daquilo que Ele faz. Mas para outras pessoas, como Adão, Abraão, Moisés, com os profetas do passado, com Paulo, e ainda continua se revelando nos dias de hoje através do seu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Para uns é manifestado da forma qual a criação divina, podemos dizer, a olhos de muitas pessoas, mas para outro ele chama pelo nome. A outro eles conhecem em diálogo, a outros ele conhece por ter uma intimidade, um convívio, uma comunicação direta com eles. Aleluia, Jesus. Através do seu Filho amado Jesus Cristo, que deu a vida pelos pecadores na cruz do Calvário, nos concedendo a salvação da nossa alma e a vida eterna. É uma revelação especial de Deus. É uma revelação especial do nosso Senhor, através do seu Filho amado, seu Filho unigênito, a qual se revelou de uma forma para que pudéssemos hoje termos a salvação e a vida eterna, e podermos dizer: somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Foi uma revelação especial, e por meio da Bíblia Sagrada, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como o salmista em 119, versículo 105. Então nós compreendemos que muitas pessoas chegam a conhecimento de Deus e uma revelação geral pelas obras. Outras ele vai ter um diálogo, e a humanidade, através do seu Filho amado, a nós, através das Escrituras Sagradas, do Espírito Santo de Deus. Então, conhecer a vontade de Deus. Certamente nós entendemos que antes de nós conhecermos a vontade de Deus, vivíamos segundo a vontade e desejo do nosso coração. Antes vivíamos para servir a nós mesmos, a nossa carne, o nosso desejo, o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho. Então, antes de conhecer a Deus, vivíamos segundo a vontade e desejo do nosso coração. Mas agora que já o conhecemos e aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, não podemos mais viver para o nosso bel prazer e nem fazer aquilo que antes fazíamos para satisfazer a nossa carne, porque a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se estamos em Cristo e temos o conhecimento de quem é Deus, o conhecimento da verdade, o conhecimento do seu Santo Filho, o conhecimento do Espírito Santo, se somos conhecidos por eles, as coisas velhas se passaram, meu irmão. Deus fez tudo novo na tua vida, e se Deus fez tudo novo na tua vida, não volta despojador de lama. Se Deus fez tudo novo na sua vida, não volta a viver aquela vida de pecado. Se Deus fez tudo novo na tua
permitiu a revelação especial sobre ti, se Deus permitiu que você o conhecesse, não foi para você continuar na mentira, não foi para você continuar no engano deste mundo, não foi para você continuar servindo a tua carne, não foi para você continuar servindo ao mundo, mas foi para que você viesse ter uma vida com Ele, livre do pecado, uma vida em Cristo. As coisas velhas se passaram, meu irmão. Você é uma nova criatura, não se esqueça, é um novo homem. Então abre mão do pecado, sai fora da fornicação, sai fora da mentira. Eita glória! Foge da aparência do mal. Fala, papai! Foge da aparência do mal. Foge da aparência do mal. Aleluia, Jesus. Foge. Glória a Deus. Foge desta aparência. Obrigado. Aleluia.